Olá! Hoje nós vamos falar sobre um assunto que considero urgente: resgatar a conexão familiar na era digital. Sabe, nós mães estamos simplesmente exaustas. A gente vive num ritmo tão acelerado, numa hiperestimulação digital constante, que bem de mansinho vai sugando toda a nossa energia vital, não é verdade? A rotina muitas vezes parece um malabarismo sem fim. E o cansaço, nossa, o cansaço é muito real. Por isso, nesta nossa reflexão de hoje, vamos olhar para a neurociência e para o nosso lado emocional, para entender como podemos trazer de volta aquela conexão autêntica com a nossa família, que muitas vezes acaba se perdendo no meio de tantas telas e notificações. A primeira coisa que a gente precisa se perguntar, e é uma pergunta bem profunda, é: será que nós estamos fisicamente presentes, mas digitalmente ausentes? Porque a gente costuma focar muito na preocupação com o tempo que as crianças passam nos jogos ou nos vídeos. Mas existe uma epidemia invisível de distração bem debaixo do nosso teto. E nós também somos o alvo. Pensa só, as estatísticas mais recentes mostram que a gente passa, em média, de 5 a 6 horas por dia imersas nas telas. E os nossos filhos estão copiando isso rapidinho. A gente está perdendo a nossa verdadeira conexão familiar para aquela vontade impulsiva de checar só mais uma mensagem, sabe? E sem percebermos, vamos perdendo os olhares brilhantes, as risadas espontâneas e a nossa presença real na vida de quem a gente mais ama. Mas calma, porque tem um caminho de volta. Como a especialista Sabrina Jimenez, que é fundadora do núcleo Aurora e Luz, diz de forma tão bonita: a família que aprende a regular as suas emoções em conjunto cria um lar onde cada membro pode florescer. Lidar com essa era digital e com o vício em telas não tem que ser uma batalha solitária nossa, de nós, mães que já estamos sobrecarregadas. É uma jornada da família toda. E saber disso traz um alívio enorme para o nosso coração, né? Se a gente aprender a cuidar do nosso próprio cenário emocional, a nossa família inteira vai ter o terreno perfeito para crescer com muita saúde. Então, vamos colocar o espelho digital das famílias modernas na nossa frente e observar esse contraste? De um lado, a gente vê o adulto exausto rolando a tela do celular sem parar para tentar fugir um pouquinho do estresse do dia a dia. Do outro lado, a criança hiperconectada, cada vez mais isolada no mundinho virtual dela. A verdade que a gente precisa encarar com muito amor e firmeza é que a família toda está refém das telas. As crianças não fazem o que a gente diz, elas fazem exatamente o que a gente faz, através dos famosos neurônios espelho. Se o nosso mecanismo para lidar com o estresse é mergulhar no celular, a gente vira exatamente o modelo de distração que, lá na frente, vamos tentar corrigir neles. E é aí que entra um conceito da biologia que é honestamente devastador: o apego interrompido. Imaginemos a cena. A criança vem correndo para a sala mostrar um desenho ou só para buscar aquele contato visual gostoso que é a base do amor e da segurança para ela. Mas em vez de encontrar os nossos olhos, ela encontra um rosto iluminado por um aparelho frio. O sinal biológico que o sistema nervoso dessa criança recebe na mesma hora é o de rejeição. O cérebro pequenininho o interpreta assim: poxa, eu sou menos importante que essa tela. É uma interrupção de conexão que, com o passar do tempo, afeta demais a sensação de pertencimento deles. Agora a gente precisa tirar esse peso enorme da culpa das nossas costas. Esse nosso vício de adulto nas telas não é uma falha nossa, tá? A gente está lidando com o que chamamos de loop infinito da dopamina. É uma engenharia feita para sequestrar a nossa atenção. Cada notificação nos dá um prazer rápido, mas mantém o corpo em alerta, num modo de sobrevivência que só gera estresse e esgota a nossa paciência. Do outro lado, temos a biologia do afeto. Um olho no olho demorado, um abraço apertado. Isso libera a ocitocina, que é o hormônio do vínculo e da calma. Quando a gente larga a tela para interagir de verdade, estamos oferecendo para nossa casa o melhor antídoto biológico contra o estresse. E quando falamos do desenvolvimento de crianças neurodivergentes, esse impacto do nosso estresse bate ainda mais forte. Esse hábito de checar o celular toda hora joga o nosso cortisol lá para cima. Biologicamente, uma mãe estressada tem bem menos condições de oferecer paciência. Para as crianças que têm TDAH, por exemplo, a falta dessa âncora emocional, que é um adulto regulado para sustentar a calma, é muito prejudicial. O cérebro da criança com TDAH já luta bastante contra a desatenção. Se ela não encontra essa calma na gente, a impulsividade e a irritabilidade disparam rapidamente, transformando um ambiente de casa num verdadeiro campo de batalha. Para colocar isso tudo em perspectiva, pensem nesse número: 7.419. Esse foi o número exato de crianças analisadas num estudo japonês imenso feito em 2021. E os dados são realmente alarmantes. Eles comprovaram que o uso de telas perto da hora de dormir é um grande vilão, pois destrói a produção de melatonina das crianças, que é o hormônio vital do sono.
Como resultado, milhares de crianças apresentaram riscos muito maiores de obesidade infantil, um sono todo picotado e uma queda gigante no rendimento escolar. As telas não acalmam. Elas são como chupetas eletrônicas que prejudicam o aprendizado, abrem portas para um isolamento social perigoso e ainda expõem os pequenos a conteúdos impróprios quando a gente não está supervisionando. Para reverter essa hiperestimulação toda, a gente precisa dar um passo atrás. Precisamos resgatar a infância através da magia do quase nada. Se a gente lembrar da nossa própria infância, com brincadeiras na rua, joelho sujo de terra, muito tempo na natureza com os amigos, é exatamente isso que está faltando. A gente precisa devolver essa magia para eles. Deixar a criança sentir tédio longe do excesso de telas não é ruim. Na verdade, permite que o cérebro calibre os receptores de dopamina de forma natural. O tédio não é nosso inimigo, muito pelo contrário, ele é o maior estímulo para a criatividade e para aquele equilíbrio sensorial que a era digital vem nos roubando diariamente. Então, como a gente faz esse detox digital na prática? Temos aqui 3 passos onde a liderança começa pelo nosso exemplo. Primeiro, criar zonas de santuário em casa. A mesa de jantar e os quartos precisam ser espaços sagrados, zero celular. Segundo, implementar o ritual de chegada de 20 minutos. Chegou em casa do trabalho, os primeiros 20 minutos são 100% dedicados aos filhos, sem nenhuma tela por perto. E terceiro, a prática da transparência digital. Se a gente precisar muito responder a um e-mail urgente, a gente avisa em voz alta: olha, a mãe vai responder essa mensagem por 2 minutinhos e já volta para brincar. Isso ensina a diferença clara entre usar a tecnologia com propósito e o vício. Uma das ferramentas mais transformadoras para apoiar essas mudanças é o mindfulness, a atenção plena. Ele atua direto no nosso córtex pré-frontal, que é essa área do cérebro responsável por controlar a nossa atenção e os nossos impulsos. Sabe aquelas pausas conscientes para respirar fundo? Elas reduzem o cortisol no nosso organismo na hora. Em vez da gente reagir de forma impulsiva com gritos, a gente para, respira e observa. E é exatamente assim que a gente consegue oferecer a corregulação emocional para os nossos filhos, transformando o que seria um caos tremendo num momento de conexão e calma. Isso nos leva ao pilar de ouro de toda essa história, o cuidado com quem cuida. Sim, porque uma mãe precisa se regular para corregular o seu filho. A gente sabe muito bem que é exaustivo ser a gestora emocional da casa nessa era digital, né? A culpa bate forte, mas para resgatar os nossos filhos desse mar de estímulos, nós precisamos ser resgatadas primeiro. É pura biologia. Especialmente quando lidamos com os desafios do TDAH. Por trás de toda essa exaustão absurda, existe uma mulher que precisa de colo, que precisa olhar para suas próprias emoções com acolhimento para poder fazer a sua família florescer. E é justamente por isso que buscar apoio não é fraqueza, é o maior ato de amor pela nossa família. A metodologia criada pela Sabrina Gimenez atua exatamente de forma integrativa, sem pressões, em 3 passos. Primeiro, o coaching parental especializado, focado na prática para fazer o detox digital acontecer de verdade. Segundo, a psicanálise para mães, que é um espaço seguro e terapêutico só nosso, focado na nossa saúde mental. E por último, a terapia Mindfulness familiar, que treina a atenção de todo mundo em casa, diminuindo a impulsividade das crianças e trazendo a paz de volta para os pais. Educar na era digital definitivamente não deve ser um desafio solitário. E é exatamente esse acolhimento estruturado que o núcleo Aurora e Luz de Terapia, Crescimento e Despertar oferece. É um espaço pensado para ser totalmente online, porque eles entendem que o nosso tempo é super corrido. A ideia não é dar uma diquinha superficial, mas promover uma transformação estrutural de verdade na dinâmica da casa, com o amparo de quem tem mais de 2 décadas de experiência. É unir a neurociência e a escuta profunda para ajudar a nossa família a sair desse isolamento das telas e voltar a viver momentos incríveis. E assim, a gente encerra com uma reflexão que quero deixar no coração de vocês. Estamos prontas para construir um lar com mais contato visual e menos telas? O equilíbrio emocional da nossa família é de longe o nosso maior patrimônio, porque por mais que a tecnologia avance, curtida nenhuma jamais vai substituir o calor de um abraço bem apertado. E emoji nenhum chega aos pés de uma conversa real e gostosa na mesa do jantar. Que a gente tenha coragem de dar esse primeiro passo rumo ao detox digital, nos permitindo ser cuidadas para então cuidarmos da nossa família com muita presença, foco e amor.